e procuraremos aligeirar cada um dos momentos, porque eles são literariamente, do ponto de vista escrito, literário, e estão também narrados no Evangelho de Marcos. Podemos a todo momento consultá-los e eu sugiro que o façam. Procuramos aligeirar cada um dos momentos, pôr em destaque o essencial e seguir para um momento seguinte, porque são muitos neste dia. Regressam a Jerusalém e anda Jesus pelo templo, os sumos sacerdotes. E ao andar Jesus pelo templo, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os anciãos ou senadores, portanto, os três grupos mor de dirigentes, os dirigentes mor do judaísmo, que constituem no seu conjunto o grande sinédrio, o grande conselho, assim chamado. Os anciãos são os senadores que estão no sinédrio, os tais representantes dos latifundiários. Aproximam-se dele e perguntam duas perguntas, e que são duas perguntas ontológicas, que vão à raiz do ser. E por isso, ó Jesus, sai-se bem, como ser humano se sai bem destas duas perguntas, que são absolutamente perversas e que só podem ser congeminadas pelos agentes do poder, pela sua ideologia e idolatria, a perversão das perversões. Ou Jesus está absolutamente satisfeito perante as multidões, porque isto tudo acontece perante as multidões do pátio dos gentios, do templo de Jerusalém. Com que autoridade fazes estas coisas do dia anterior? Com que autoridade tiraste-nos o chão, a legitimidade, ao destruir o templo, simbolicamente? Com que autoridade fazes estas coisas? Com a nossa não é. Nós não te reconhecemos, não te ordenamos, não te enviamos. Tu não és um dos nossos, és o nosso inimigo. Com que autoridade? Fazem uma pergunta correta. Não dizem com que poder, porque Jesus não é. Jesus é o antípoda do poder. A pergunta até está bem formulada. Por não dizem com que poder. Jesus não é nenhum poder. É um ninguém para eles. Nos olhos deles, no ver deles, ele é um ninguém. E, portanto, eles fazem a pergunta de forma correta. Com que autoridade? Não com que poder. O Pedro e os 12 até devem ter ficado espantados. Porque se fosse o Pedro e os 12 perguntavam: com que poder é que tu fazes isso? Mas eles perguntam bem: com que autoridade? A palavra está certa. Com que autoridade fazes estas coisas? Porque dizer autoridade é o antípoda do poder. É o não poder. Não sabem, foi não? Eu sei que não sabemos. Porque nos têm mantido na ignorância de baixo graça, para assim nos manipularem. Com que autoridade fazes estas coisas? Referem-se à ação do dia anterior. E ao que ele agora anda ali a fazer, desarmado. Ainda existe. Depois da ação de ontem, ainda vem agora para aqui, meter-se do pátio dos gentios, está mesmo a pedi-las. Ele quer confronto total. Desarmado. Ele desarmado. Mas quer confronto total. Quer levar isto às últimas consequências. E então, estes três num bloco, os dirigentes morrem. Imagina que é juntar o presidente o chefão do Banco Mundial, o Obama e o Bento XVI, hoje século XXI.
os três, a irem ter com um ser humano pleno, se possível, dentro, tanto quanto possível, pleno e integral. Antípoda do poder, maiútica. E dizer, perguntar, com que autoridade nos andas a desautorizar a nós? Com que autoridade andas a dizer o que dizes, a fazer o que fazes? Com que autoridade nos estás a descredibilizar, a tirar o chão, a tirar a ideologia e a idolatria que nos justifica, que justifica a nossa existência e justifica os nossos privilégios e que leva os povos a estarem todos submetidos a nós e a reconhecerem-nos? Com que autoridade? Eles podem fazer isso de múltiplas maneiras que a gente nem capta, mas quem está na situação capta. Jesus capta. E como eu sei que se capta. Com que autoridade fazes estas coisas? A segunda pergunta. Quem te deu autoridade para as fazeres? Quem te deu? Eles não foram, claro. Eles são os de poder. Ele é o seu antípoda. Quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Estão a ver as duas perguntas ontológicas. E Jesus, a maiútica, o menino desarmado, está mesmo à espera que lhe sejam feitas estas perguntas. E ele está ansioso que as façam. Porque é preciso clarificar isso. E ele já anda a dizer isso há muito, mas eles ainda não viram nem ouviram. Mas agora, ali, cara a cara, olhos dos olhos, não podem escapar. E têm de as formular, a explicitar perante as multidões. Jesus delira interiormente. Todo ele exulta. Porque as multidões poderão perceber que eles são mesmo perversos. Até na forma como fazem a pergunta. Não falam em poder, falam em autoridade. E quem te deu essa autoridade para fazer estas coisas que estão a ser todas contra nós? Estás-nos a tirar o chão ideológico e teológico. Toda a legitimidade que a gente tem pela ideologia e pela idolatria, e tu andas aí a tirar-nos essa legitimidade que temos perante as multidões, perante os povos. Mas já perguntam enfraquecidos, com que autoridade? E Jesus delira, gosta da palavra, porque a autoridade em grego e no grego do Evangelho de Marcos é exousia, que quer dizer simultaneamente liberdade. Com que liberdade? Com que liberdade? O poder nunca pode dizer esta palavra, porque o poder é escravo e gerador de escravatura. É opressão e gerador de opressão. Por isso Jesus, no Evangelho de João, lhe chamará pai de mentira e assassínio. E vós, diz Jesus para os dirigentes de João, do Evangelho de João, sois filhos desse pai e por isso sois mentirosos e assassinos. É o Evangelho de João. Vai mais longe em termos de reflexão teológica do que este. Mas aqui está tudo. Com que autoridade? Isto, a perguntar a Jesus, é meio caminho andado para Jesus sair bem e eles ficarem absolutamente de rastros perante as multidões. O seu crédito é descrédito total a partir daqui, até a partir da própria pergunta. Já vamos.